O programa Quarta Dimensão está na telinha da redetvm.com.br, a maior e melhor cobertura local. 18 de novembro de 2016, 17 horas. Advertiu Jesus com todas as letras: quem me negar diante dos homens, também eu o negarei perante meu Pai. Mateus 10, versículo 33. Será preciso clareza em nossas atitudes. Qual o lado em que nós nos encontramos? Eis a questão fundamental. No dia do acerto, não caberão desculpas nem subterfúgios. Ou integraremos a fila dos covardes, ou seremos convocados pelo Cristo. Não existirão atalhos. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença do nosso amigo Luiz Carlos Zuber, mais o Luiz Fernando na edição e o Fernando na câmera. Com eles na técnica, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será preservando herança dos símbolos. Certo dia, o imperador Adriano levantou de péssimo humor, dando coice até na sombra, e resolveu perturbar o rabino Gamaliel, que visitava Roma por coincidência. Mandou convocá-lo na marra para encontro no palácio. Não fez segredo de estar indisposto e com cara pouco amigável. Se dirigiu ao rabino, esquecido de que lhe devia certa cortesia, porque o rabino fora convidado por ele. Suas palavras revelaram o propósito de ridicularizar a religião de Gamaliel. O imperador Adriano, com severidade, exigiu explicações. Diga-me, ó judeu, sem subterfúgios, quem rouba do seu próximo será sempre ladrão? Ou existem exceções? Sem dúvida nenhuma, respondeu o rabino, roubar é pecado. E quem pratica tal delito é ladrão. Ouvindo a resposta, o imperador se animou, ficou todo eufórico. Ele já se julgava vencedor do adversário. Então, o Deus de vocês é um Deus ladrão, disse o imperador, pois ele fez Adão para roubar sua costela. Ele fez Adão dormir. E quando Adão dormiu, ele roubou a costela. Raquel, filha do rabino, escutou as palavras do imperador e ficou extremamente revoltada. Antes que seu pai tivesse tempo para responder, ela pôs em prática estratagema para destruir o argumento de Adriano.
entrou na sala de reuniões como foguete e desabafou sua mágoa com voz forte. Fui roubada em minha casa, ó César, agorinha mesmo, sem proteção da famosa polícia de Roma. Ninguém me protegeu e o ladrão levou o meu cântaro de barro tão apreciado. O imperador já se preparava para ridicularizar a queixa da moça. Afinal, cântaro de barro custa quase nada, é de ínfimo valor. A jovem, porém, não se deu por achada. Levou adiante a conversa, encobrindo a voz do imperador com sua voz forte. Ela disse: pois saiba, ó César, lhe disse Raquel, inexplicavelmente o ladrão deixou no lugar daquela cumbuquinha de barro um precioso vaso de ouro de alto valor. Aí que o imperador caiu das nuvens. Filha, ponderou Adriano, é espantoso que estejas reclamando este absurdo. O ladrão vem e leva uma pequena peça de barro e deixa uma de ouro no lugar. E você vem aqui fazer queixa? Ao ouvir tais palavras, a filha de Gamaliel disse, com altiva dignidade: como queres então, ó César, condenar o nosso Deus como ladrão? No lugar da costela que não fez falta, ele deixou o tesouro de formosa colaboradora. Eu me aposto das suas palavras, ó César. Adão não foi molestado. Adão foi beneficiado com a troca, com a substituição daquele objeto de ínfimo valor por uma joia preciosa. Embora a minha interpretação de Adão e Eva seja bem diferente, eu só posso ficar feliz e me congratular pela coragem da filha de Gamaliel. Na verdade, todas as correntes filosóficas e religiosas cultivam símbolos. Tais símbolos substituem verdades cuja difusão seja prematura. É aquilo que Jesus disse aos apóstolos. É no mínimo importante que tais símbolos sejam respeitados pelas verdades escondidas que eles exprimem. Um símbolo não representa uma verdade clara, mas representa uma verdade indireta. A jovem Raquel se mostrou solidária com o pai na corajosa defesa das suas crenças. Ao tomar partido por corrente de pensamento, nos cabe a obrigação de conhecê-la e, sem agressões, difundi-la com desassombro e convicção. Ser coerente é imperioso quando se trata de crença que nos vincule ao Ser Supremo. Não podemos ser vacilantes e pouco persuasivos. Muitas páginas do Novo Testamento testemunham o caráter apaixonado, por exemplo, dos primitivos cristãos. Eles não tinham vergonha de pensar diferente, de expor publicamente suas ideias, de aplicar os seus carismas.
O entusiasmo e a emoção deles, com certeza, foi mola propulsora que permitiu vitória sobre desumanos contratempos e perseguições. O picadeiro dos circos ficou encharcado de sangue dos mártires, mas a ideia prosperou pelo simbolismo daquele sangue. Isto ressalta o caráter sobrenatural que animava aquela gente. Eles não vibravam na faixa dos que soletram trechos dos evangelhos e reagem desatentos e pouco interessados. Este joguinho é interessante para passar o tempo, dizem figurinhas desinteressadas e até certo ponto desdenhosas. Eles consideram o cristianismo igual passatempo ou palavras cruzadas. Doutrinadores idealistas que se debruçam nos mistérios da fé, muitas vezes são confundidos com agenciadores de pantomimas. Parábolas de Jesus mencionadas no rol de peças literárias para distrair desocupados, na visão comodistas dos que jamais se empolgam. Infelizmente, nós vivemos inversão de valores e ausência de emotividade. Os primeiros cristãos vibravam e se consolavam mutuamente usando palavras do Mestre. Como autênticos discípulos, eles não perdiam o tempo tentando descobrir quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Para eles não interessava. Dilemas e charadas pouco lhes interessavam. Colocando as mãos na massa, eles não se abalavam diante do assédio dos perseguidores. Nada importava que alguns considerassem sobrenatural fora de moda. Manifestações místicas podem até escandalizar pessoas de fino trato. Tais figurinhas receiam que seus alunos também vejam suas ideias. É muito mais elegante falar em termos científicos. 2 mais 2 formam 4. Eis a questão. No conceito desta gente moderninha, emotivos são ovelhas negras, que devem ser segregadas. Ilustres formadores de opinião detestam exposição aos humores da opinião pública. Por isso preferem permanecer sempre em cima do muro, tranquilos e sem preocupação alguma. E neste sem preocupação alguma, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e, por gentileza do Zuber, o nosso site já está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, Zuber. E ninguém deixe de acessar o YouTube, onde 81 palestras se encontram à disposição dia e noite. Em seguida, o nosso tema, preservando herança dos símbolos. Em definição, em matéria de crença, é coisa chique em nossos dias. Muitas vezes, depois de anos e anos de convivência, alunos ainda não perceberam as ideias religiosas dos professores. Não perceberam. Suas crenças estão escondidas em arquivo secreto, fechado. Seus símbolos descansam no limbo.
seria mais certo informar, foram guardadas no cofre do banco, para que indiscretos não as alcancem. Como se fossem joias, para torná-las inacessíveis, o catecúmeno esconde convicções e disfarça projetos. Na penumbra de absoluto segredo, ele amordaça sentimentos. Entusiasmo zero é atitude politicamente correta. Aqui eu abro parênteses para explicação muito importante. Qual a razão da necessidade de símbolos para esconder lições claras de doutrinas filosóficas e espiritualistas? Não seria razoável que fossem divulgadas e assumidas com naturalidade, sem o menor cerceamento ou segredo? Percebam, senhoras e senhores, que estabelecemos paralelo entre os cristãos primitivos e os modernos. Vejam só. Concluímos que os atuais se classificam em duas categorias: adeptos e profanos. Tais grupos são desiguais no caráter, na frequência numérica individual e nas reações. A maioria dos humanos praticam uma religião labial, descompromissada com a realidade, descompromissada com os seus sentimentos. Profanos frequentam igrejas da mesma forma que frequentam clubes sociais. Quando se exige qualidade, o número deles desponta. Desponta e despenca também ao mesmo tempo. Adeptos que vestem a camisa são raríssimos. Alguns apontam frieza originada da falta de evocações, de vocação, de vontade, de ímpeto. Falta isto. Então eles são formalistas, eles ficam naquele vai da valsa ali sem solução. Alguns apontam a frieza oriunda de contradições que não conseguem entender. Alguns podem até ficar suscetíveis aos arrastões carismáticos que levam de roldão as pessoas num sentimento piegas, num sentimento muito superficial. Embora concordemos que almas fervorosas podem ficar suscetíveis a isto, achamos que a jornada humana é muito mais longa. A jornada humana tem que ser cimentada em coisas sólidas. Sim, Getúlio, retruca o Crispim dos Anjos, entrando na minha conversa, sem a menor cerimônia. E o Crispim oferece sua contribuição, que considera uma panaceia. Importante lembrarmos, Getúlio, que o vocacionado está nas mãos do Espírito Santo. Munido desta credencial, ele é revestido, ele adquire imunidades, ele se torna alguém. Amigo Crispim, neste imbróglio você esqueceu o livre-arbítrio. Apesar de assistido pelo alto, veja que Sansão, aquele personagem famoso do Velho Testamento, foi descredenciado. E até se tornou suicida no fim da história.
Portanto, ainda não será neste canteiro que colheremos a maturidade que dispense a necessidade de símbolos. Aquela maturidade que faz do homem um gigante. E o Crispim, de repente, desperta eufórico. Getúlio, exclama ele, todo empolgado. Agora eu vou repetir palavras de Jesus, Getúlio. Jesus disse aos apóstolos, e nós poderemos tirar conclusões. Jesus disse aos apóstolos que eles se tornariam sapientes. E eu respondo o seguinte: Jesus também disse aos apóstolos: tenho ainda muitas coisas para dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Somente quando vier o Espírito de verdade, ele vos anunciará as coisas que virão. Portanto, você pode ver que os apóstolos também estavam fora de uma realidade central que poderia libertar o ser humano. Isso está lá em João 16, versículos 12 a 13. Perceba, Crispim, os próprios apóstolos não tiveram suficiente discernimento que substituísse parábolas e símbolos. Jesus teria que continuar repetindo aqueles mesmos símbolos que nós vimos no início da palestra, no caso do imperador. Jesus os doutrinou, Jesus doutrinou e ensinou os apóstolos até quanto lhe foi possível. Até este ponto, Jesus fez tudo o que era preciso fazer. No entanto, os apóstolos, nas próprias palavras de Jesus, precisavam ainda de ensinamentos que ele, não que Jesus não estivesse em condições de transmitir. Ele estava plenamente em condições, porém eles não conseguiriam absorver o que ele diria. E, portanto, a continuação dos símbolos são necessárias para que o homem, através de vias indiretas, consiga ir colhendo a força, colhendo a realidade da verdade total. A porteira do entendimento entre os apóstolos chegou naquele ponto e a porteira foi fechada. Por quê? Porque não havia mais maneira de continuar. Somente depois que o Espírito de verdade se introduzisse dentro da mente deles, despertasse neles, aí sim eles iriam entender as verdades que Jesus tinha para ensinar. Os apóstolos não suportariam o que ainda restava para ensiná-los. Eles ainda teriam que se servir da linguagem dos símbolos. Vejam que Jesus pediu emprestada a serpente de bronze de Moisés para explicar sua missão. Ele usou a serpente de bronze que Moisés colocara no deserto para reduzir aqueles constantes incidentes com as cobras do deserto. Assim como Jesus levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículos 14 e 15. Dá para percebermos as complexidades doutrinárias que justificam exaustivas e cautelosas buscas. Para complicar o entendimento, o rei Ezequias destruiu este símbolo de Moisés como procedimento idólatra e pecaminoso. E aqui nós temos outra lição. Ezequias destruiu aquele símbolo como
idolatria. Jesus, porém, reabilitou o símbolo, explicando através dele a sua missão redentora. Pela atitude do mestre, percebemos quanto a avaliação humana pode ser pouco confiável. Nós não aceitamos pela letra esta lenda de Adão e Eva. No entanto, no início da nossa exposição, exaltamos a figura de Raquel, que arriscou a vida e contradisse o poderoso imperador de Roma. Para a filha de Gamaliel, como para todos os aprendizes, os símbolos são formadores de opinião. Os símbolos constroem aquilo que nós não conseguimos aquilatar de imediato. Então, sorrateiramente, aquilo vem penetrando no nosso entendimento através da simbologia. Por esta razão, os símbolos têm que ser respeitados. Eles são espelhos, alguns ainda embaçados, para que paulatinamente eles possam ir refletindo as verdades eternas. Com leite vos criei, afirma o apóstolo Paulo, chegará tempo em que comereis algo sólido. A criança toma leite, o adulto já come comida sólida. Os símbolos irão sendo paulatinamente substituídos na medida em que o aprendiz vai aumentando seu comprometimento. Os símbolos que mexem conosco não se encontram apenas no campo das imagens e dos objetos que nos rodeiam. Figuras humanas exercem este fascínio e geram benefícios. Ed Kentor escreveu: conheci o poder da oração que brota da alma emotiva desde os tempos em que morei num bairro pobre de Nova York. Minha piedosa avó orava continuamente para que o neto Magricela sobrevivesse de algum modo. Ela intercedia com toda a força do seu coração e o resultado foi que eu venci na vida. E nesse vencer na vida, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus advertiu: aquele que violar o menor dos mandamentos e assim ensinar, será considerado o mínimo no reino dos céus. Mateus 5, versículo 9. Valerá de mencionarmos a extensão das nossas responsabilidades. O cotidiano nos confronta o tempo todo. E somos desafiados todas as horas. Por isso, a necessidade de nos debruçarmos aos pés do Mestre, para que não se percam lições preciosas. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: preservando herança dos símbolos. Falei há pouco. Ed Kentor guardava a certeza de que foram as ardorosas preces da avó Esther que o salvaram. Desprovido de roupas, desnutrido, sem assistência médica, eu tenho certeza que eu aqui estou pela força da vovó Esther. A primeira batalha que ganhei na minha vida foi dela. Foi travada por ela. A sua compaixão me salvou. A prece era escudo
contra extremos de pobreza que ela enfrentara desde criança. E o artista conclui, emocionado: foi nessa escola que eu aprendi, foi nesse símbolo que eu me baseei. Costumam dizer por aí que eu sou o único artista que realiza espetáculos sozinho. Não é verdade, diz Ed. Eu nunca estive só. Pela certeza adquirida dos exemplos da minha avó, eu sei que os anjos me conduzem. Um grande pensador, em termos disto que acabamos de dizer, escreveu uma coisa muito importante. A força de alguém revestido pelas orações de uma outra pessoa é algo invencível, principalmente quando este alguém é misericordioso. Nestes casos, o remédio vira dose dupla. Nenhuma arma inventada pelo homem destruirá este produto do amor. A compaixão faz parte deste contexto como símbolo de incomensurável valor. Ninguém duvide. O coração é a usina de força e a emotividade é a alavanca principal. A audácia é subproduto de alma emotiva. Foi a audácia que moveu a garota Raquel a enfrentar o imperador Adriano. Ela poderia ter sido presa naquela mesma hora e morta até pelo atrevimento de se insurgir e de negar o que o imperador estava querendo provar. Adriano escarneceu de símbolos que ela acalentava. E Raquel deu o troco, sem medir consequências. A Bíblia diz: honrarás pai e mãe. Estes pais e mães são símbolos. E mesmo os ausentes e desertores, aqueles pais que não levam adiante as suas responsabilidades, mesmo estes não perdem a característica de pais. Não é por o sujeito ser desta ou daquela forma que ele deixa de ser o pai de uma criança. Pai é pai, mãe é mãe, e não serão suas falhas que modificarão esta realidade. Eu considero até aquela primeira namoradinha das nossas infâncias, aquelas namoradinhas primaveris que surgem no começo da vida, eu considero uma certa, como elas, como representando uma alegoria que precede o amor universal. O Eros antecipando o ante-Eros. O primitivo habitante das cavernas, dançando e cantando louvores ao Deus que desconhece, ostenta símbolo pregado no escudo. Ele luta por aquele símbolo. A figura é emblema, tornado santo pela sua consideração e apreço e crença principalmente. Não percebo ilícitos. Antes exalto os muitos amores na vida de cada ser humano. É o Evangelho quem diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Mateus 5, versículo 44. Se você não aceita o adversário, como conseguirá respeitá-lo? E sem respeito, como chegará ao amor? Sem respeitar o inimigo, já é difícil. Quanto mais amar o inimigo. No entanto, se você realmente deseja ser curado da maldição do ódio, não existe atalho fora do amor e da compaixão. Não existe. Não importa que a panaceia seja difícil de tragar. Experimente garimpar algo bom no cascalho bruto da vida. Todos escondem traços positivos e alguma preciosidade irá aparecer. É neste algo positivo que você concentrará esforços para construir a ponte entre você e o teu adversário. O perdão será alicerce daquela ponte. Naquelas ocasiões, o perdão deve ser o primeiro e último dos símbolos. É preciso não desperdiçar os sinais positivos do desafeto de ontem. Será necessário afastar todo e qualquer preconceito e comentários desairosos. Jesus, certa vez, deparou na estrada um cachorro morto. O pobrezinho estava em deplorável estado. Alguém o espancara até a morte. Espancaram o coitadinho até morrer. Contrariando a opinião geral negativa, o nosso rabi contemplou aquela massa pútrida e disse: que lindos dentes possui este cachorrinho morto. Ficou na história a grande lição do mestre. Todos condenavam, todos apontavam a podridão. Jesus apontou os seus alvos dentes. Podemos enxergar coisas desagradáveis até no animal violentado. No entanto, nós podemos também olhar no animal violentado como Jesus olhou e encontrar algo positivo. Acompanhando esta vertente maravilhosa, nosso inimigo, por certo, possui virtudes que a lupa da nossa boa vontade encontrará nele. Alcançando tais disposições, ficamos de pé atrás com inventores do provérbio: pau nascido torto morre torto. Não é verdade. No conceito deles, não cabem esperanças. E a esperança é o fundamento do cristão. Os homens persistirão maus por toda a eternidade? De forma nenhuma. Os homens têm a maneira, têm a evolução, para que através da evolução eles criem vergonha na cara. Que tristeza, meu Deus, verificar tanto desprezo pelo ser humano. Como alguém vai procurar méritos no inimigo para que possa amá-lo, se o cristão perdeu a fé no semelhante? Nossa opinião é completamente diferente. Ninguém pode amar a Deus que não enxerga, enquanto não amar o próximo que está enxergando todos os dias. Gennaro Olivieri era garoto complicado. Na cidade de Nápoles, onde ele morava, ele se queixava por toda parte onde ele ia. Minha família é a única família de Nápoles que ainda não possui carro. Vexado, ele fazia compras nos mercados utilizando carroça arrastada por cavalo velho. Aquilo sempre foi humilhante para Gennaro. Sua mãe o consolava dizendo: a maior riqueza do mundo, meu filho, é o caráter. Viver com pouco, mas honestamente, fortalece nossos espíritos.
Genaro Olivieri não se mostrava convencido e zombava das palavras da mãe. Ninguém compra carro com fortaleza de ânimo, com fortaleza de espírito da senhora e do papai, dizia ele, desmerecendo a paciência da boa velhinha. Sua obsessão de italiano de boa cepa eram as delícias de um motor a gasolina. Eu só serei feliz quando o proprietário de automóvel proclamava o garotão atrevido e impaciente. Naquela semana foi instalada a agência na rua principal. Vamos deixar essa história para depois no próximo bloco. Agora nós vamos interromper mais uma vez o nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voa com o avião a jato. E nunca esqueçam, sexta-feira como nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho continuam sendo focalizadas aqui, sem algemas. Na próxima sexta-feira, dia 25 de novembro de 2016, o nosso tema será: vale a pena seguir adiante? Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, preservando herança dos símbolos. Para incrementar a propaganda, aquela propaganda feita lá por aquela agência nova que estava abrindo, resolveram vender rifa de automóvel. Automóvel 0 quilômetro. Aquilo produziu verdadeira corrida aos guichês da empresa, principalmente por parte dos mais jovens. Durante a semana inteira, grupos de pessoas manteve olhos curiosos diante daquele prêmio cobiçado. Todos antegozavam a expectativa de se tornarem proprietários daquela joia. Quem pode antecipar o milagre, porém? Se entreolhavam e se perguntavam os competidores, dominados pelo desejo da posse. Genaro percebeu de relance, nas mãos do pai, ele viu que o pai havia comprado o número 537. Depois da visão indiscreta daquele número, de repente aquilo ficou na sua cabeça, na sua memória, na sua mente, cravado como ferro em brasa. Depois da visão indiscreta, ele ficou completamente sonso, esperando o desfecho. Ah, se Deus me concedesse tamanha sorte, repetia Genaro, como se cantasse um estribilho de canção. Com o automóvel, a vida seria outra, monologava Genaro, feliz da vida. Na data do sorteio, Genaro estava entre os primeiros da fila. E o número sorteado, por incrível que possa parecer, foi o 537, comprado pelo seu pai. Genaro estranhou que o feliz contemplado não estivesse ali. Procurou e nada. O pai não estava naquele local para tomar a posse da máquina em seguida. Seu pai fora visto, mas sumira pouco depois.
Como verdadeira flecha, Genaro partiu para casa em busca de resposta. Sua mãe fez sinal para que ele não incomodasse o pai. Problema de consciência o mantinha no quarto de portas fechadas. Seu pai comprou 2 bilhetes, a mãe informou. Um deles em nome do patrão. Seu Natalino deixou o bilhete que fora comprado nas mãos de Donato. E agora Donato insiste em que o prêmio pertence ao patrão e não a ele. Está na hora de papai deixar de ser bobo, explodiu Genaro. Seu Natalino é rico, ele nem vai questionar. Seja nosso ou não seja nosso, não importa. Papai tem que ficar com o prêmio. Seu pai sabe o que fazer, filho, disse a mãe. Sem a menor dúvida, ele seguirá a sua consciência. Dali a pouco o quarto foi aberto e Donato foi direto ao telefone. Senhor Natalino, eu queria lhe comunicar que o seu bilhete foi sorteado na rifa do automóvel. Eu escrevi suas iniciais a lápis no verso do bilhete. Por isso, eu tenho certeza de que o contemplado foi o seu número. É só pegá-lo comigo, ir à agência e receber o prêmio. Genaro fez esforço enorme para conter o ímpeto de agredir o pai, dominado por uma raiva incontrolável. Mas ele sabia que Donato tinha caráter e força alguma no mundo modificaria a sua decisão. Os anos passaram, Genaro cresceu, ficou homem, adulto e prosperou. Pelo muito esforço, ele conseguiu adquirir automóvel. Ele conseguiu, com seu próprio trabalho, adquirir um automóvel. Passados aqueles momentos de raiva pelo qual passara, ele começou a refletir e de repente percebeu a grandeza extraordinária do seu progenitor. Genaro refletiu e justificou o velho intransigente porque tinha caráter. Muitas vezes, no futuro, modificado pela vida, ele trazia à memória as palavras sábias da mãe. A maior riqueza do mundo é o caráter, filho. Ela lhe ensinara sempre. E de repente aquilo foi absorvido por ele e passou a orientar a sua própria vida. Tempos depois, já casado, ele disse à esposa: sem dúvida nenhuma, minha querida Arlete, o momento de maior riqueza da nossa família foi aquele telefonema que meu pai deu. Depois de contarmos esta experiência valorosa de integridade, acreditamos suficientemente provada a tese dos muitos símbolos, porque este homem foi um símbolo. Deus e Jesus estão no topo da lista, mais abaixo, porém, mais abaixo deles também existem claridades. Não é porque as águias ocupem seus lugares no alto dos rochedos que se neguem espaços para os pardais e para as coruíras. Este universo imenso feito por Deus tem lugares destacados para gigantes e também para anões, porque todos saíram das mãos
do nosso grande Pai. Exemplos de renúncia e grandeza continuam pipocando aqui e acolá. Deus e Jesus não ficaram sozinhos, isolados num deserto de sombras. Todas as famílias podem e devem e têm o direito de venerar seus símbolos. Não é indispensável ser perfeito para ser bom. Não será exigida a santidade imediata para que alguém seja considerado justo. A perfeição, com certeza, será a soma de atitudes esparsas de coragem, como aquela coragem demonstrada pelo pai de Gennaro Olivetti. Não esperemos que alguém seja crucificado em nosso lugar, para somente então proferirmos tímido muito obrigado. Vamos agradecer a Deus e vamos agradecer a nossa condição humana, que nos dá espaço e tempo para que nós possamos progredir. Existem gestos de carinho que valeriam milhões se fossem vertidos para convenções monetárias. Existem renúncias que embelezam o caráter de pessoas anônimas, escondidas na modéstia e na humildade. Precisamos aprender a valorizar as bênçãos nossas de cada dia. São exemplos de solidariedade num planeta de expiação e provas que transformam os seres humanos em símbolos merecedores de respeito. Afinal, todos nós somos filhos do Altíssimo. E todos alcançaremos salvação, embora escrevendo diferenciadas histórias de vida. O nosso Rabi nos garantiu que somos portadores de luminosidade e capazes de espalhar este clarão para o mundo. É Jesus conclamando os discípulos no Sermão da Montanha, provando a todos que também o ser humano pode ser exemplo. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 16. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E pelo adiantado da hora, apenas vamos dizer muito obrigado para vocês, meus caros. E que as bênçãos divinas alcancem a todos. Obrigado, meus amigos, e boa noite. Pra você que a gente faz. TV Momento é feita pra você que sabe o que quer. É diversão e informação pra você em qualquer lugar.
Informativo, variedade, a melhor cobertura local. TV Momento é feita pra você. TV